Paz do Senhor, queridos, bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos encerrando mais um trimestre pela graça de Deus. Quero te convidar hoje para estudarmos então a lição de número 13, com o seguinte tema: Ester, a portadora das boas novas. Depois que Amã foi enforcado, o furor do rei diminuiu, mas o malefício do seu decreto continuou. O problema dos judeus ainda não estava totalmente resolvido, pois o decreto do rei ainda continuava em vigor e não poderia ser mudado. Era o terceiro mês e faltavam 9 meses para o dia fatídico no qual os judeus poderiam ser legalmente exterminados. As más obras dos ímpios às vezes sobrevivem ao tempo e, muito tempo depois, ainda continuam prejudicando pessoas inocentes. Se não houvesse uma intervenção sábia e eficaz, em 9 meses os persas atacariam os judeus. Havia cerca de 15 milhões de judeus entre a população total do império, calculada em torno de 100 milhões de pessoas. Assim, o povo de Deus encontrava-se em grande desvantagem numérica. Mais uma vez na história, eles faziam parte da minoria e dependiam exclusivamente de um livramento divino. Naquele mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa e os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi apresentado ao rei, porque Ester contou que Mardoqueu era seu primo. Então o rei tirou seu anel sinete, que ele tinha tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester nomeou Mardoqueu como administrador de todos os bens de Amã. Mais do que um gesto de generosidade, o presente do rei para Ester era uma forma de o rei se redimir de suas decisões insensatas que causaram tanto sofrimento a Ester. Ester entregou a administração das extensas propriedades de Amã a Mardoqueu, e Mardoqueu foi nomeado primeiro-ministro do rei. Ponto de número 1, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. A humildade de Ester e a sua súplica. Falou mais Ester perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou. Ele suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Ester 8:3. Ester, profundamente preocupada com a situação de seu povo, se lança aos pés do rei com lágrimas e súplicas, a fim de que o rei revogue o edito do extermínio. Mas o rei não podia revogá-lo. Havia ainda um grande desafio, então, diante do povo de Deus: segurança jurídica. Nos países onde se impera os regimes ditatoriais, as decisões de um único líder podem afetar milhões de inocentes. As experiências históricas já registraram a ineficácia e a falência dos regimes comunistas, fascistas e nazistas. É pura insanidade querer defender a volta dessas ideologias que não deram certo e ainda destruíram milhões de vidas. No caso do regime político da Pérsia, havia um agravante ainda mais sério, que era o seu ordenamento jurídico. Por causa da insensatez de suas leis e editos, até mesmo o profeta Daniel quase fora morto injustamente por causa de sua vida de oração. Se não for a intervenção milagrosa do Senhor, o profeta teria sido devorado pelos leões. Porém, Deus lhe deu o livramento. Agora, nos dias de Ester, mais uma vez o povo de Deus se encontrava destinado à morte por causa de uma lei injusta que não podia ser revogada. As leis humanas muitas vezes são cheias de brechas para se praticar a impunidade e ineficientes para estabelecer a justiça. A Bíblia adverte: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Isaías 10, 1 e 2. Além de existirem leis injustas, ainda temos a realidade dos advogados mesquinhos e dos juízes iníquos. Mesmo em países democráticos como o Brasil, vemos o caos do judiciário, o jogo de interesses do legislativo e a ineficácia do poder executivo.
Dentro desse conjunto da obra, fica para o povo apenas o dever de pagar pesados impostos para sustentar o Estado e ficar calado. É por esta razão que devemos orar todos os dias dizendo: venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. Que Deus tenha misericórdia de nós. O direito de defesa. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei. E se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalos e que cavalgavam sobre jinetes, que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que haviam em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar. Assuero não podia revogar o seu próprio decreto. O máximo que ele podia fazer em favor dos judeus era emitir outro decreto, uma espécie de contraordem que permitia aos judeus se defenderem. O texto indica que havia em todo o reino centenas de grupos que eram sistematicamente hostis aos judeus. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor entre todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeus, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e dias de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Esther 8, 16, 17. É impressionante que um povo chegue ao ponto de se sentir feliz apenas por ter o direito de se defender. O fato é que muitas nações da terra negam o direito de Israel de se defender. Até mesmo os terroristas que atacam Israel muitas vezes são transformados em vítimas, quando Israel é obrigado a partir para cima deles. Nos últimos embates de Israel na faixa de Gaza, nenhuma nação do mundo intimou os líderes do Hamas a soltar os reféns, mas todos condenaram Israel quando estes saiu em busca dos seus irmãos sequestrados. Dezenas desses reféns foram torturados, abusados e mortos. Recentemente, 5 reféns foram cruelmente executados com tiros na nuca e os seus corpos foram enviados a Israel. No mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero se ajuntaram para pôr as mãos sobre aqueles que procuravam o seu mal. E nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Esther 9, 1 e 2. O dia D para o extermínio do povo judeu havia chegado. Porém, o decreto de Mardoqueu havia transformado aquele dia de destruição num dia de livramento. Os judeus tinham permissão de resistir ao inimigo e havia tido 9 meses para se preparar para aquele confronto. A maioria do povo odiava os judeus e esperava uma vitória sobre eles, mas algo sobrenatural aconteceu. A Bíblia diz: e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. Esther 9, 1 e 2. Percebe-se que houve uma intervenção sobrenatural a favor dos judeus. Eles jamais seriam capazes de competir com a superioridade de seus inimigos. Algo semelhante aconteceu nos dias de Jacó, quando este se viu completamente incapaz de confrontar os seus inimigos na terra de Canaã, como lemos: e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face de seu irmão. Gênesis 35, de 5 a 7. Outro fator que ajudou os judeus a serem vitoriosos foi o respeito e o temor que o povo demonstrava ter pela liderança de Mardoqueu. E todos os maiorais das províncias e os sátrapas e os governadores, os que faziam a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Sem dúvida alguma, a razão central para a sobrevivência de Israel, em meio a tantas perseguições no decorrer dos tempos,
tem sido a ação invisível de Deus, operando temor no coração dos seus inimigos. Em Esther 9, de 5 a 15, vemos o relato de Susã, enquanto os versículos 16 e 17 apresentam mais informação sobre o que ocorreu em outras partes do império. Durante 2 dias de conflito, os judeus mataram 800 dos seus inimigos só em Susã. É impressionante que tantos persas tenham se atrevido a atacar os judeus bem na cidade do rei, onde Esther e Mardoqueu viviam. Uma vez que os judeus não partiram para a ofensiva contra os persas, isso significa que os 10 filhos de Amã haviam se armado e atacado os judeus. Como resultado, os 10 foram mortos. Os corpos dos filhos de Amã foram pendurados na forca que o pai deles havia construído, servindo assim de aviso para os demais perseguidores. Em outras partes do império morreram 75 mil pessoas em apenas um dia. Isto mostra quantas pessoas odiavam os judeus e queriam matá-los, destruí-los. O texto afirma 3 vezes que os judeus não tomaram quaisquer riquezas para si. Foi ao tomar os despojos do inimigo que o rei Saul perdeu o reino. E os judeus tomaram cuidado para não repetir esse erro. Não estavam atrás de riquezas. Desejavam apenas se proteger e vindicar o seu direito de viver em segurança no império. É importante lembrar também que os judeus só mataram aqueles que os atacaram primeiro, de modo que não foram eles os agressores. Ponto de número 2, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Comemoração dos judeus. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com uma veste real, azul, celeste e branca, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Susã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, e alegria, e gozo, e honra. Esther 8, 15 e 16. O capítulo 8 começa com a rainha Esther em prantos, mas termina com os judeus se regozijando e comemorando. A alegria é mencionada de alguma forma pelo menos 7 vezes neste capítulo do livro de Esther. Os judeus haviam chorado, jejuado, mas agora estavam repletos de alegria. Havia um sentimento de alívio pela certeza do livramento. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa de Purim. Amã havia lançado sortes para matar os judeus no dia 13. Agora, no dia 14, seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. A carta e o decreto de Esther. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força, para confirmarem, segunda vez, esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim, os seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Esther estabeleceu o que respeitava ao Purim, e escreveu-se num livro. Nesta segunda carta, Esther e Mardoqueu escreveram para confirmar a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. A festa entrou definitivamente para o calendário judaico e é comemorada até os dias de hoje. Os judeus nas províncias terminaram suas lutas no 13º dia do mês de Adar e passaram o dia seguinte comemorando. Já os judeus de Susã ainda se achavam defendendo-se no 14º dia e só conseguiram celebrar no 15º. Logo depois, Mardoqueu publicou uma carta instruindo a todos os judeus que comemorassem tanto no 14º quanto no 15º dia do mês. Atualmente, os judeus começam a celebração com um jejum no 13º dia do mês, vão à sinagoga, ouvem a leitura pública do livro de Esther. Sempre que o nome de Amã é mencionado, exclamam que seja amaldiçoado. As crianças levam consigo um chocalho especial de Purim, chamado gregar, para fazer barulho toda vez que ouve o nome de Amã na leitura. Na manhã do 14º dia, os judeus voltam à sinagoga, onde a história de Esther é lida novamente e a congregação participa das orações.
A história de Moisés e os amalequitas também é lida. Depois vão para a casa onde fazem uma refeição festiva com presentes e comidas especiais, sendo que as comemorações se estendem até o dia seguinte, o 15º. Também enviam presentes e alimentos aos pobres e necessitados, para que todos possam se regozijar juntos. Esther e Mardoqueu não apenas enviaram cartas, mas também providenciaram para que tudo fosse registrado num livro que Mardoqueu usava como registro pessoal. É possível que este livro tenha sido incorporado aos registros oficiais do Império Persa. A exaltação de Mardoqueu. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. E todas as obras do seu poder e do seu valor e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Esther 10, de 1 a 3. A mensagem do capítulo 10 diz respeito à forma como Deus continuou usando Mardoqueu a favor do seu povo. Os judeus eram estrangeiros numa terra distante e sofriam todo tipo de discriminação e abusos. Mardoqueu providenciou para que fossem tratados com justiça e equidade. A história empolgante de Esther termina por aqui, mas as bênçãos provenientes de sua vida cruzaram os milênios e chegaram até nós. Deus preservou os judeus para que hoje pudéssemos ter a Bíblia e o Salvador. Ponto de número 3, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Uma mulher notável. Esther teve uma biografia notável. De menina pobre e órfã de pai e mãe, chegou ao cargo de rainha de um grande império. Esther não somente salvou os judeus da destruição, bem como o seu ato providencial tornou possível o cargo de Neemias na corte persa. Se não fosse a ação divina por meio de Esther, o remanescente judeu talvez nunca teria reconstruído a cidade de Jerusalém, e o resultado da história judaica pós-exílica certamente teria sido bem diferente. A banal guerra do sexo. No reino de Deus não pode existir disputa entre homens e mulheres e nem desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero ocorre quando há privilégios de um gênero em detrimento de outro. Essa diferença encontra-se enraizada em nossa sociedade. Historicamente, os direitos e vontades do homem se sobrepuseram aos das mulheres. Mas na ótica divina, não é assim, porque ambos são iguais. Deus fez o macho e fêmea, com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Ainda que a mulher seja diferente do homem, em sua formação, ela tem muito a contribuir com o reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. A Bíblia diz, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 27 e 28. O contexto cristão. A importância do papel da mulher na sociedade cresceu significativamente ao longo das últimas décadas. No século XX e no início do século XXI, a mulher conquistou direitos civis e políticos, ganhou acesso à educação e ingressou em um mercado de trabalho anteriormente dominado apenas por homens. Quando olhamos para o Novo Testamento, constatamos que a doutrina cristã eleva a figura feminina acima de todos os preconceitos praticados no passado. Jesus foi gentil com a mulher samaritana, cultivou uma amizade pessoal com Maria e Marta, teve várias cooperadoras em seu ministério, curou muitas mulheres, elogiou a fé da mulher Ciro-Fenícia, estando na cruz, cuidou em providenciar o amparo de seu discípulo João para Maria, sua mãe. Reservou a experiência de sua primeira aparição após a ressurreição para uma mulher, Maria Madalena. No decorrer da história da igreja, milhares de mulheres foram instrumentos de Deus na divulgação do Evangelho e na edificação da igreja. Portanto, podemos dizer que as mulheres são protagonistas da história e excelentes mediadoras do equilíbrio social, moral
e espiritual da sociedade. As mulheres cristãs sabem cumprir o seu papel de forma perfeita, sem se enveredar pelos chavões feministas que anulam a sua sublime missão materna. Nunca enveredam pelo ativismo que as isolam do privilégio de educar seus filhos. Nunca alimentam o ego com o falso discurso do empoderamento. As mulheres cristãs sabem esperar e depender de Deus. Vamos para a conclusão da nossa lição. Vimos neste trimestre preciosas lições tiradas dos livros de Ruth e Esther. Os dois livros são importantes por serem parte da revelação de Deus para a humanidade. Dentre os 66 livros da Bíblia, apenas esses dois possuem nomes femininos. Ruth e Esther viveram em épocas e circunstâncias e contextos bem diferentes, mas ambas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais de humildade, coragem, temor a Deus e disposição de servir. Ambas foram fundamentais na preservação do povo judeu e no cumprimento da promessa da vinda do Messias. O exemplo deixado por essas mulheres nos motiva a confiar na providência divina. Deus é capaz de usar as nossas vidas para escrever a história desde que sejamos fiéis e perseverantes em seus caminhos. Atualmente, muito se discute sobre o papel da mulher na sociedade, na igreja, na família. Não há dúvida de que Ruth e Esther, mesmo tendo vivido séculos atrás, ofereceram um modelo ideal de mulher forte e corajosa, capaz de mudar o destino de pessoas e de nações inteiras. A mulher cristã do século XXI não pode ser diferente. Sua abnegação, sua fé devem continuar influenciando positivamente a todos que a rodeiam. Nesse sentido, a mulher cristã sabe muito bem cumprir o seu papel de mãe, esposa, amiga, conselheira, líder, administradora e cidadã do reino de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, glória a Deus. Queremos agradecer a Deus por esse trimestre, queremos agradecer a todas as servas de Deus, todas as mulheres que estão construindo e escrevendo uma história muito linda para o reino de Deus. Essas irmãs preciosas, seria impossível cumprir o nosso ministério sem o papel decisivo das mulheres ali na casa do Senhor, ali na empresa, ali na educação, nas áreas científicas do país, nas pesquisas, enfim, é difícil até mesmo avaliar a grandeza das mulheres, a eficácia do trabalho das mulheres. Deus abençoe ricamente nossas queridas irmãs, continue usando-as com poder, sabedoria e graça, ungindo-as com o espírito de poder, abençoando essas irmãs que são corajosas, sejam fiéis pregadoras da palavra de Deus, administradoras, companheiras fiéis, amigas verdadeiras. Deus abençoe toda a igreja do Senhor na terra, em nome de Jesus. Hoje agradecemos e louvamos a Deus por mais um trimestre concluído. Que o Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém e amém.